Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Muito bom dia para você que está aí nos assistindo ao vivo, Manhã IPP, diretamente aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um prazer enorme estar com você. Já vai deixando seu comentário, falando qual a temperatura que está aí na sua cidade. Aqui em São Paulo estava com 23 graus e vai aumentar, vai chegar, vai passar dos 30. Enfim, manda aí de onde você está falando e qual a temperatura que está aí também que queremos saber. Hoje o tema muito importante: missões e comunicação. Oh, coisa boa, eu sou suspeita em falar, né? Missões e comunicação e um convidado muito especial, mas antes quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa aqui que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Então vamos começar esse dia feliz, juntos, conversando, né? Eu quero agradecer o pessoal que já está aqui no chat, já estava acompanhando o Samuel aqui, essa palavra abençoada. E para começar, eu quero mostrar para vocês os nossos stories que edificam, né? Aqueles stories, sabe, do Instagram? Aquela bolinha vermelha que fica lá por 24 horas, a foto que as pessoas postam. Tem coisa, como eu sempre falo, tem coisa que não é boa, mas tem muita coisa boa também que a gente pode aproveitar e é isso que a gente quer trazer para vocês. Pode colocar na tela, por favor, o stories da UPIPP, né? A União Presbiteriana de Adolescentes, aqui da nossa igreja, muito queridos, a equipe de comunicação, falando em comunicação hoje em missões, faz um trabalho primoroso, com muito empenho, e é o versículo de 1 Crônicas 16:11, né? Olhem para o Senhor e busquem sua força. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, né? Também nessa mesma passagem, né, nesse Salmo de Davi aí, no livro das Crônicas, tá? Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. E depois tem também: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Não tem nada melhor do que a gente começar nosso dia exaltando, reconhecendo o nosso Senhor. E já quero deixar para você participar com a gente aqui no chat e mandando toda a sua dúvida, toda a sua participação, o que você quiser comentar. A ideia é que a gente tenha uma manhã agradável juntos, conversando com a maior interatividade possível. É verdade, e edificar também, louvar ao Senhor, adorar através de música. E falando em música, nossa dica de música de hoje. E a música escolhida que toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, é Amar o Próximo, do Daniel Costa, que diz assim: quando você vê o vídeo aí passando no lado, eu vou ler um trechinho do que a música fala. É melhor dar que receber, disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo, pronto a consolar. Considerar o outro superior a si e, quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão. Temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que ele ensinou. Dica linda de música, Amar o Próximo, chama essa música, do Daniel Costa, e toca lá na Rádio Pinheiros, aproveitando para dizer, se você não baixou ainda o aplicativo da Rádio Pinheiros, baixa aí no seu telefone, no seu smartphone, gratuitamente na Google Play ou Apple Store, que esse programa, inclusive, está sendo transmitido ao vivo lá, você pode ouvir pelo fone, onde tiver, e fica muito mais fácil de ouvir, né? Muito melhor. Sabe o que a gente pode fazer também? Conversar no nosso chat através da nossa enquete do dia. Para começar o nosso papo, para a gente já ter um ponto de partida, eu quero saber de vocês, com esse nosso tema de hoje, como é que a igreja pode usar a comunicação. Mas pode ser na igreja em geral, mas você aí, como é que você pode usar a sua comunicação? Como é que você usa a comunicação, os meios digitais ou qualquer outro tipo de comunicação para comunicar o evangelho, para comunicar o reino? Fala para a gente e pode fazer pergunta, porque hoje eu vou repetir o que eu sempre falo, porque hoje pode repetir. Nosso convidado, ele é top, então você pode fazer qualquer pergunta, que ele pelo menos vai ter alguma resposta, e ele é muito legal, então você pode participar com a gente, sem medo de fazer pergunta, sem medo de participar. De agradecer a todo mundo que está participando aqui, a Estela Rodrigues, o Leonardo, que lá de Piracicaba, falou que está muito calor. A Vitória, grande amiga nossa, falou que está amando uma EPP no home office dela. A Ilza,
que é lá de Paramirim, falou que está muito quente, e a Patrícia falou que em Campinas está muito quente também, e a Rita também, como sempre, está aqui. Já vai participando com a gente, a ideia é que a gente fale muito, muito hoje. Vamos participar. E eu só vou corrigir aqui que eu falei que estava 23 graus, já está em 32 graus aqui em São Paulo, gente. Quando eu estava saindo de casa, estava 23. Aumentou já, você vê como sobe, né? E vamos lá, então, vamos falar sobre missões e comunicação e vamos chamar nosso convidado especial de hoje, que é o pastor André Monteiro. O pastor André, ele é casado com a Carol Monteiro, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil Mananciais, professor do seminário Simonton. É também coordenador de comunicação e mídia na empresa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. É isso aí, vamos lá. Bom dia, pastor. Participando com vocês, admiro muito o seu trabalho e uma alegria enorme poder participar desse momento tão especial. Também juntamente com o meu amigo Pedro. Pedro é um cara nota 1000, gosto muito dele. Que bênção, pastora. Recíproco, graças a Deus, podemos caminhar junto aí nesse amor de Cristo, né? Olha só, pastor, vamos começar já falando que tema importante, né? Nós somos suspeitos em falar, porque nós todos aqui trabalhamos, né, com comunicação e com missão também, né? Que o nosso chamado, a internet também é um campo missionário muito grande, né, pastor? Mas vamos lá, vamos falar de missão e comunicação. Qual a importância, pastor, de falar da comunicação hoje como missão para o crente? Qual a importância hoje? Nunca foi tão fácil você comunicar uma ideia e você disseminar essa ideia. Hoje, com o celular na mão, você consegue em pouco tempo falar com muitas e muitas pessoas de vários lugares do mundo. A igreja se beneficia disso também. Nós temos a mensagem verdadeira, a mensagem que transforma, e temos os meios para divulgar essa mensagem. Então, eu entendo que, como igreja, nós temos hoje uma responsabilidade muito maior, porque nunca foi tão fácil, nunca esteve nunca tivemos tantas condições como temos hoje de levar o evangelho a muitas e muitas pessoas. E aí eu queria até desafiar o pessoal que está de casa para pensar assim, poxa, pensa, por exemplo, nos seus perfis sociais. Quantas pessoas você tem aí no seu Instagram, no seu Facebook? Pensa na página da sua igreja. Quantas pessoas já curtiram a página da sua igreja? São redes que nós temos hoje à nossa disposição e que a gente tem transmitir o evangelho do Senhor Jesus. A gente tem essa oportunidade de compartilhar a palavra a partir dessas plataformas. É um privilégio que nós temos, sem sombra de dúvida. É verdade, pastor, é uma bênção, né? Mas, pastor, quero saber então, você hoje tá na PECOM também, né, com essa questão de mídias. Claro que você começou a fazer seu trabalho lá porque você já tinha uma facilidade nisso, já gostava disso. Você também, acredito que antes de se tornar pastor, né, o reverendo, já trabalhou com algo relacionado a isso. Como é que a comunicação entrou na sua vida, pastor? Eu tenho uma formação em marketing digital. Comecei trabalhando primeiramente como web designer. Sempre amei muito a questão da comunicação em si. E com o tempo fui pegando muitos clientes e abri uma agência de publicidade. Tive uma agência por alguns anos, vários clientes e clientes grandes. Mas olha que interessante, chegou um momento na minha vida que eu estava plantando a igreja que eu pastoreio hoje, que é a Igreja Presbiteriana Mananciais. E eu me vi diante de um grande dilema. A igreja chegou num limite e eu não tinha como dedicar mais tempo à igreja, mas eu tinha agência e eu entendi, assim, como um chamado de Deus, uma direção de Deus para que eu abrisse mão da agência e pudesse dedicar ao projeto de plantação da igreja. Deus me sustentou, derramou graça e a igreja seguiu em frente. Hoje nós somos um grupo de aproximadamente 200 pessoas. Estamos aqui na região de Jacarepaguá, onde aconteceram os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Nós começamos o projeto de plantação aqui justamente naquela época em que o Rio de Janeiro
se tornou sede aí das Olimpíadas, e aí a gente trouxe o projeto para cá e começamos, e Deus derramou da sua graça e nos abençoou. Aqui na igreja, desde o início do nosso projeto, nós sempre investimos muito na área de comunicação. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, nós somos uma igreja relativamente pequena, uma igreja nova, mas nos nossos cultos dominicais a gente tinha uma frequência de aproximadamente 100, 150 pessoas. E nesse tempo de pandemia, nós temos alcançado mensalmente, através dos nossos cultos, aproximadamente 30 mil pessoas. Então, para que vocês tenham uma ideia dessa ferramenta que a gente tem hoje nas nossas mãos, o grande poder. E eu entendo que o nosso compromisso ele aumentou diante dessa grande oportunidade que a gente tem hoje de comunicar o Evangelho. Nossa, pastor, que bênção, 30 mil pessoas é bastante. E às vezes a gente fica até se perguntando, né? Às vezes eu tenho vontade de pegar e sair por aí, fazer missões e tal, mas a gente às vezes não se dá por conta que é um grande campo missionário, né? Noção da grandeza que também é levar a palavra pela internet, né? E pastor, queria que o senhor contasse para a gente também como que foi despertar por missões, você, como foi no começo da igreja, né? É apaixonado por missões, como foi o processo de plantação em Mananciais? Em 1995 eu fui chamado ao ministério e eu tinha sempre tive um desejo enorme por evangelizar pessoas. Inclusive, foi numa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, lá na igreja que eu era membro, na Catedral Presbiteriana, que o Senhor confirmou isso no meu coração, que o que ele tinha para mim era o chamado pastoral. E eu me lembro que todas as sextas-feiras a gente tinha uma reunião de oração dos adolescentes e a gente ia para a Praça Tiradentes. Praça Tiradentes é um lugar muito pesado, assim, com a prostituição à luz do dia. E nós íamos evangelizar, entrávamos nos ônibus, pregávamos a palavra. Eu me lembro uma vez de nós, só contando um breve testemunho, nós vimos uma loja de macumba, assim, aquelas bem. E a gente entrou ali naquela loja, eu e mais 2 adolescentes, e a gente compartilhou o evangelho com aquelas moças que trabalhavam ali. Aquelas mulheres, naquele dia, entregaram a vida para Jesus, nós oramos com elas. E é lindo perceber que na semana seguinte a gente voltou para evangelizar naquela loja, né? Éramos adolescentes, a gente com aquele ímpeto, e a loja estava fechada. A gente perguntou pro guardador de carros o que aconteceu. Ele falou: olha, a loja fechou. E ali naquele dia eu aprendi uma lição muito preciosa. Provavelmente aquela loja já iria fechar, mas Deus colocou as pessoas que ele tinha disponível ali no dia certo, na hora certa, para comunicar o evangelho da graça de Deus àquelas pessoas, a quem ele amava. E essa é a grande questão. A gente precisa estar sensível ao direcionamento de Deus. Hoje aqui na nossa igreja a gente tem trabalhado muito nessa área de evangelização e missões, principalmente na área de missões urbanas. A gente está aqui numa região que é uma interseção de bairros, onde você tem pessoas muito diferentes e há também uma grande comunidade, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro como comunidade as favelas. A gente tem uma comunidade muito conhecida que é a Cidade de Deus, relativamente próxima à nossa igreja. Então a gente tem grandes desafios de comunicar o evangelho às mais diferentes pessoas. E aí a gente precisa procurar estar sensível ao direcionamento de Deus diante desse cenário que a gente tem. E geralmente quando fecha, quando a pessoa está mudando de emprego, é aquele momento que está mexendo com a gente. Como vai ser agora, né? Mudança sempre mexe com a gente, e de repente chega alguém falando assim, que testemunho, pastor. E é isso, né? O senhor falou algo muito importante, a importância de estarmos sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, né?
Pastor, eu sei que você também está envolvido com a City to City, com plantação de igrejas, com muitos pastores também. Qual que é o desafio da igreja? Quais são os maiores, né, desafios da igreja hoje no nosso contexto? Também relacionando a isso de comunicação e tudo mais. Ah, Pedro, eu vou abrir meu coração aqui. A gente precisa perder o medo, É. porque a obra não para. A gente precisa perder o medo. Eu vou confessar um pecado aqui publicamente. Quando começou a pandemia e nós tivemos que parar com os nossos cultos presenciais, eu olhei e falei assim, o que vai ser agora? O que vai acontecer? E eu confesso a você que a minha incredulidade ali tomou meu coração. Eu falei, rapaz, e agora? Vamos fechar a igreja, vamos ter que fazer os cultos online. Mas, para minha surpresa, foi um tempo tão abençoador, e de ver Deus cuidando e sustentando a igreja que é dele, nos mínimos detalhes. E aí é por isso que eu entendo que a gente precisa romper com o nosso medo, porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é nossa. E nesse tempo que a gente vive hoje, é um tempo extremamente propício. Eu acredito que nunca na história da nossa vida nós vivemos um momento em que as pessoas estiveram tão sensíveis ao Evangelho. A gente precisa pregar, a gente precisa levar a palavra, a gente precisa ter um coração inflamado por Jesus, porque as pessoas estão clamando e estão querendo encontrar a salvação em falsos deuses. E quem, senão nós, a igreja do Senhor Jesus, para dar ao mundo a mensagem que ele tanto precisa. A gente precisa comunicar essa mensagem. Eu tenho conversado com alguns pastores e eu tenho percebido que esse sentimento, às vezes, tem feito parte da vida de alguns irmãos. E eu tenho contado um pouco do nosso testemunho, porque nesse tempo de pandemia, na história da nossa igreja, nós nunca ajudamos tantas pessoas como a gente tem ajudado agora. Nós temos apoiado novos projetos missionários, a gente tem se envolvido com novas plantações de igreja, mesmo sem ter os recursos. A gente tem pensado em abrir novos campos. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, nós precisamos fazer uma grande obra aqui na nossa igreja, e eu olhei para os irmãos e falei assim, irmãos, o dinheiro para fazer a obra nós já temos. Nós só ainda não sabemos onde está, porque o Senhor não mostrou, mas Ele vai mostrar, porque Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata, então dinheiro nós temos, nós precisamos caminhar. E eu entendo que hoje, como igreja, a gente precisa também caminhar pela fé. Verdade. Existem campos que precisam ser plantados, existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e nós não podemos nos deixar levar pelo medo. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e ver que os campos já estão brancos aí para ceifa. É hora de trabalhar, é hora de colocar as mãos no arado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Ousadia, né, querido. pastor? Para você entendendo que a missão é de Deus mesmo, né? O pessoal tá aqui no chat conversando com a gente, né? A Estela falou, verdade, pastor. A Ruth falou, bom dia, cheguei. Deus abençoe a todos. A Marinalva falou, glorificado seja Deus. A Cristiane está perguntando sobre, pais e irmãos, qual dia e horário tem mensagem para jovens aqui na TV? Tem um programa só para jovens aqui agora na TV. Falando em adolescentes também, jovens, se você já quiser uma indicação, no Instagram da OPA tem um papo muito legal com o pastor André. Então já estou fazendo outro jabá aqui. A Estela colocou, além de levar o evangelho às nações, devemos levar aos vizinhos, colegas de trabalho, etc. A Edna falou, bom dia, uso meu Facebook para postar textos bíblicos e mensagens evangelísticas. Fico feliz porque até amigos de outros credos curtem. No mais, é com Deus. E o Leonardo colocou exatamente, esse é o papel da igreja, né? É verdade. Muito bom, muito bom. E tem a programação também aqui embaixo, não sei quem perguntou mesmo. Foi a Cristiane. Cristiane, tem a programação abaixo aí do vídeo, se você descer um pouquinho, tá? Toda a nossa programação ali descrita também. Tem programação 24 horas, é muito bom. Tem muita coisa para os jovens, né? Pastor, falando nisso, ó, já pegando uma deixa,
com a questão da internet e tal, a gente não consegue apresentar talvez o evangelho da mesma forma que a gente apresenta conversando com alguém na rua, enfim, de outras maneiras, né? É errado apresentar o evangelho de uma maneira mais contextualizada? Como é que é isso? Eu sei que você conhece bem disso, né? Como é que isso funciona? Se é errado, ou deve ser feito? A gente precisa refletir um pouco sobre o que é contextualização. E eu entendo que uma coisa que pode nos ajudar muito é nós descobrirmos, na verdade não descobrirmos, mas ouvirmos as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. E essa talvez seja a melhor maneira de nós nos contextualizarmos, porque muitas vezes a gente pensa que se contextualizar é você utilizar a roupa que todo mundo está usando, é usar as É. palavras que todos estão falando, mas a contextualização ela vai muito além disso. A gente precisa entender quais são os anseios das pessoas, quais são os dilemas que elas estão enfrentando e apresentar o evangelho como uma resposta para esses dilemas, esses problemas e essas perguntas que são levantadas. Isso é contextualização. Ah, uma questão que eu acho, que eu entendo também, é que muitas vezes a gente se preocupa muito na hora de evangelizar em lançar a palavra a um grande número de pessoas. E aí, enquanto vocês falavam aí sobre as notícias, os trabalhos que são realizados, tal, eu fiquei pensando naquela passagem onde Jesus mandava os seus discípulos entrarem nas casas. E se eles fossem bem recebidos, que eles deveriam ficar ali. Essa passagem é muito interessante porque ela mostra para a gente uma verdade. Às vezes o que o Senhor quer de nós não é que a gente lance o evangelho para 1000 pessoas, mas Ele quer que nós sejamos assertivos, que a gente olhe para alguém, para que a gente invista o Amém. evangelho na vida de uma pessoa, para que a gente comunique a palavra a um coração e cuide daquela vida. Quero perguntar aí para o pessoal que está em casa ouvindo a gente, será que não tem alguém próximo a você hoje que precise de cuidado, que precise de uma palavra do Evangelho? Se essa pessoa aceitar essa palavra, invista nela. Amém. Gaste tempo com ela, comunique o Evangelho. Essa foi uma orientação de Jesus para os seus discípulos. Olha, se vocês forem recebidos nas casas e as pessoas quiserem que vocês fiquem ali, permaneçam ali, não saiam dali, passem um tempo. O que Jesus estava querendo ensinar aqui? A questão do relacionamento. Ah, Ao mesmo tempo em que a gente vive uma época de grande comunicação, a gente vive também uma época de grande superficialidade. É E esse é um verdade. problema hoje, né, em muitas igrejas, onde um evangelho superficial é pregado. E o Senhor Jesus, ele chama a gente a uma profundidade, porque, gente, quando o evangelho entra no coração, ele entra para transformar a nossa vida por inteiro. E, e assim, a gente vai percebendo que existem falsos ídolos no nosso coração e que eles vão sendo destronados na medida que a gente entende que Cristo é de fato Senhor de toda a nossa vida. Mas para que isso aconteça, é preciso profundidade, é preciso ensino, é preciso aplicabilidade do Evangelho. E isso a gente não faz de maneira superficial. A comunicação do Evangelho ela precisa ser algo profunda e contextualizada. E é assim que nós faremos novos discípulos para a glória de Deus. Amém. É muito bom refletir sobre isso, né, pastor? E sempre tem um ídolozinho, né? Eles trocam, sai um, entra outro, né? Impressionante, a carne fica ali gritando pelos ídolos, né? Pastor, como comunicar o reino no dia a dia? Ah, o Senhor Jesus ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro oculto no campo. E aí ele vai, corre, vende tudo que tem para comprar aquele campo para ele. Nós só vamos comunicar a mensagem do reino
se nós vivermos no reino. Eu tenho procurado ensinar os irmãos aqui da igreja sobre como ter uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de leitura da Bíblia. Muitas vezes a gente se questiona, né? Poxa, eu não consigo ter uma vida de oração. Outro dia eu recebi uma moça na igreja que falou isso: pastor, eu não consigo orar, como é que eu faço para orar? E o grande problema é que as pessoas acham que elas precisam orar por muitos e muitos minutos, sabe, tal, ou lerem a Bíblia, elas precisam ler capítulos e mais capítulos por dia. E eu estava falando para essa moça o seguinte: olha, comece lendo um versículo da Bíblia e medite naquele versículo. Saia dali com aquele versículo na sua mente. Quanto à sua vida de oração, não faça orações longas. Entendo o que eu quis dizer para essa moça. Eu falei assim: você vai sair de casa, faça uma oração curtinha. Diga: Senhor, eu estou indo agora ao supermercado. Vá comigo, Senhor. E aí, quando você estiver no ônibus, você se lembrar da sua filha, faça uma oração pontual por ela. Senhor, abençoa minha filha lá na escola agora, que o Senhor esteja guardando ela em nome de Jesus, amém. Ao chegar no supermercado, você lembrou de uma outra situação, você faz uma oração pequena, pontual, e você vai perceber que no final do seu dia, você orou em diversos momentos, você buscou o reino de Deus para a sua vida em diversas situações. E o grande problema é que a gente acha que a gente precisa separar um grande momento do dia, e com essa vida corrida que a gente tem, às vezes isso fica tão difícil, mas se nós trouxermos essa vida devocional, essa vida do reino para o nosso cotidiano, para as pequenas coisas da vida, a gente vai começar a perceber que essa sementinha do evangelho vai provocar grandes revoluções na nossa vida e no nosso coração. Eu entendo que é isso que o Senhor Jesus espera de nós. É que Ele deseja participar da nossa vida nos pequenos e nos grandes momentos. E a gente precisa viver com Ele nessas mais diferentes situações. É assim que a gente vive o reino no nosso dia a dia. E aí, quando vive assim, transborda esse amor, né? A gente não consegue ficar É, calado, né, pastor? É lindo. Não é consegue ficar verdade. indiferente diante de algumas situações do nosso dia a dia. É impossível estar com essa comunhão, essa comunicação com o Senhor em primeiro lugar e ficar sem se comunicar no dia a dia, né? Acaba que sendo mais forte que a gente, né? É verdade, é verdade. Pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui para saber as mídias. Você trabalha também diretamente com as mídias lá na Pecom, né? Elas são uma bênção e tal. Mas esses tempos também está estourando um documentário aí do dilema das redes, sobre a supervalorização de tudo, sobre o tempo que você gasta no celular, é o que a gente sempre fala. Tem os perigos também, né, pastor? A gente tem que tomar. Eu quero saber até que ponto a gente pode tomar um cuidado de participar, porque o cristão tem que estar, e ao mesmo tempo também não esquecer do nosso irmão que está do nosso lado É. e a gente não tem um contato pessoal, né? Como é que é a importância também do nosso contato, da comunicação raiz do ao vivo? Pô, cara, eu entendo que nós temos realmente novos dilemas diante de nós, diante da gente. Pensa comigo, o uso excessivo do celular, ele prejudica demais a nossa vida. Por exemplo, ele prejudica o nosso sono. Quantas pessoas hoje têm dificuldade para dormir à noite porque ficaram horas na frente do celular? E o brilho da tela no seu rosto, ele inibe o sono. Então, até conversando com um médico, ele falou para mim assim: André, é importante que a partir das 9 horas da noite você evite pegar o seu celular, ou você diminua bastante o brilho da sua tela, para que você consiga dormir bem à noite. As pessoas hoje, elas não sabem, mas elas estão muito aceleradas hoje, porque o volume de informação que elas têm é tão grande, mas tão grande, que o nosso cérebro não consegue processar. Inclusive, esse filme da Netflix, ele fala sobre isso.
né? Que as pessoas hoje, elas recebem uma carga de informação enorme, mas o nosso cérebro, ele não mudou. Ele é o mesmo que há 100 anos atrás, né? O corpo humano, ele não evoluiu como os meios de comunicação evoluíram. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa dosar isso daí. E realmente, Pedro, quanto a essa questão que você falou, ah, a gente não pode substituir também esse contato presencial. Isso daqui é fundamental, né? Isso daí é importante demais. Inclusive, quero dar uma palavra aqui ao pessoal que está assistindo a gente aí, porque talvez muitos ainda não voltaram aos cultos presenciais na igreja. O culto online é muito legal, é uma benção, mas olha, presencial é muito melhor, viu? É muito melhor, não se compara. Sim. E eu acho que a gente não pode também se esquecer disso jamais. Verdade. Muito bom. Reverendo, muito bom todas as suas colocações aqui importantíssimas. E queria já agradecer a sua participação, dedicar seu tempo de estar aqui conosco, trazer essa palavra abençoadora. Eu creio que não edificou só a minha vida, do Pedro, nossa aqui da equipe, mas de muitas pessoas que estão nos assistindo. Quero lhe agradecer de todo o coração em nome da IPP e do Manhã IPP do programa e pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. A Lídia leu para nós um versículo lindo, lá em Atos 1:8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ah, esse é um chamado de Deus para nós. Ele deu o seu Espírito, colocou o seu Espírito na nossa vida. Em primeiro lugar, você tem valor. O Espírito Santo está em você. Em segundo lugar, Deus fez de você uma testemunha. Não pense que você tem que conhecer a Bíblia de trás para frente, você precisa saber de grego, hebraico. Não, 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 não. Nada disso. Deus usa você do jeito que você é. Esteja à disposição, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, sê tu uma bênção e vai viver para a glória de Deus. Eu tenho certeza que você terá experiências fantásticas com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou contar um testemunho bem curtinho. Outro dia eu estava indo abastecer o carro e uma moça veio me atender. E aí eu ouvi uma voz no meu coração dizendo assim: prega para essa moça. Eu estava muito cansado. Eu falei: não vou pregar não. E aí veio a voz de novo: prega para essa moça. Eu falei: não vou. E aí ela veio devolver a chave para mim. Eu falei assim: moça, tipo Jonas, sabe? Vou fazer de qualquer maneira, não estava afim. Falei assim: moça, o negócio é o seguinte, moça, volta, vai para a igreja hoje. E aí a moça olhou para mim e começou a chorar. Uou. E ela falou assim: o senhor é a terceira pessoa que fala isso para mim hoje. Gente, Deus está fazendo uma obra. A gente precisa se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, viva pela fé. Amém? Amém. Nossa, que bênção, pastor. É muito bom experimentar desse poder, né? É um privilégio ter você aqui com a gente, pastor André, vulgo Berim, que está aqui, parceirão, assim, é um privilégio. Parte boa da comunicação de toda essa tecnologia é poder ter o pastor aqui, lá do Rio de Janeiro, direto com a gente, para falar com os nossos corações e a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, pastor. Gente, Obrigada, fiquem pastor. com Deus. Prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom, gente. Agora, continuando aqui com nossas dicas, agora vem a dica do livro que tem a ver com o nosso tema de hoje. O livro é 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, do Tony Reinke. Poucos anos após o seu lançamento, o smartphone se tornou parte de nós, totalmente conectados aos padrões cotidianos de nossa vida. Nunca offline, sempre ao nosso alcance, por
portamos agora uma varinha mágica de poder tecnológico, a qual estamos apenas começando a desvendar. Mas, juntamente com o celular, vêm novos mistérios. Nunca estivemos tão conectados, mas parece que estamos cada vez mais distantes. Nunca fomos tão eficientes, mas nunca estivemos tão distraídos. Com base nas ideias de inúmeros pensadores, estudos publicados e em sua própria pesquisa, o escritor Tony Reinke identifica 12 maneiras poderosas como nosso celular nos transformou, seja para o bem, seja para o mal. Reinke nos chama a cultivar pensamentos sábios e hábitos saudáveis na era digital, encorajando-nos a desfrutar as muitas bênçãos, a evitar as diversas armadilhas e a usar sabiamente o dispositivo de conexão humana mais poderoso já lançado. Então fica aí a dica de livro para você, 12 maneiras de como usar o seu celular, 12 maneiras de como o seu celular está transformando você, do Tony Reinke. Isso aí. Muito legal, quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, ó, dando alguns comentários. A Estela, a Ana Carolina Monteiro colocou amei, o Leonardo também aqui. A Estela falou assim, ó, bom dia, graça e paz. A igreja precisa ser desperta. Pedro, acho que seu microfone, vamos ver se está ok aí, vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? E agora? Vamos lá. A Estela falou assim, ó, bom dia, graça e paz. A igreja precisa ser despertada para essa obra e não olhar para as circunstâncias. Oi. Então, pode ir com você, Lilian. Então, vamos lá, vamos falar daqui a pouco a gente lê os comentários, mas estamos felizes por você estar aí participando. Que bom que você gosta, é muito gostoso de estar com a sua companhia. E, olha só, notícias. Um cineasta produz Bíblia em áudio com histórias realistas, interpretada por dubladores. Um cineasta, produtor de áudio, diretor. Krzysztof, da Polônia, está se preparando para uma superprodução de uma Bíblia em áudio cinematográfica. A Bíblia em áudio tem o objetivo de fornecer uma gravação épica e realista das Sagradas Escrituras. Como cineasta, produtor de áudio e diretor, quero que a Bíblia em áudio pareça uma experiência de áudio cinematográfica, disse o diretor. Quando você fechar os olhos, deverá estar no meio da história, porque a palavra tem poder, como a gente falou antes. O artista de 41 anos explica que a produção se dá por meio de uma gravação binaural, técnica de áudio que vai produzir uma experiência de som 3D para os ouvintes. Krzysztof e sua equipe viajaram pessoalmente a Israel para gravar os sons do espírito do lugar. Eles conseguiram registrar as pessoas no mercado, os animais e todos os outros elementos chaves da Bíblia. Estávamos em Jerusalém, estávamos no deserto, estávamos no Mar Morto, estávamos em Jericó, disse ele, apontando os locais de captação de som. Krzysztof espera que o projeto se torne uma bela ferramenta para reflexão e prática cotidiana para milhões de americanos e usuários da língua inglesa em todo o mundo. A fonte de informações dessa notícia é o site guiame.com.br. E outra notícia, olha só, Uber lança Elas na Direção, em São Paulo, para incentivar mais motoristas mulheres. A Uber acaba de lançar em São Paulo o programa Elas na Direção, que já existia em outras 20 cidades ao redor do país e finalmente chega à capital paulista. O objetivo da iniciativa é incentivar mais motoristas mulheres no aplicativo, ofertando uma série de benefícios exclusivos que incluem descontos na locação de automóveis, em parceria com a rede Localiza Hertz, né? E cursos online preparatórios. Na Uber, nós acreditamos que cada viagem pode gerar uma oportunidade econômica, mas analisando a base de motoristas cadastrados, vimos que ainda existe uma grande diferença entre o número de homens e mulheres, que de fato aproveitam essa oportunidade. No fim de 2019, as mulheres ainda representavam 6% da nossa base de motoristas parceiros no Brasil, explica Cláudia Woods, que é a diretora do APP no Brasil. A executiva prossegue dizendo:
Os motivos para tal desigualdade vão desde a falta de conhecimento sobre o que é preciso para se cadastrar, passando pela falta de visibilidade sobre os ganhos potenciais e até os desafios de segurança que a nossa sociedade impõe. O programa ele foi criado em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e tem também como objetivo dar uma fonte de renda alternativa à população feminina do país. E além dos benefícios já citados, a chegada do programa também marca o lançamento do recurso Elas. Olha que interessante isso. Com a funcionalidade, as motoristas podem configurar o app para receber chamadas apenas de passageiras do sexo feminino. Isso é muito bom, gente. A ideia é que no futuro a Future possa se expandir para funcionar de maneira inversa, permitindo que as usuárias da plataforma solicitem apenas motoristas mulheres. Muito boa essa notícia, gostei demais. E a fonte dessa notícia é o site br.finanças.yahoo.com. E agora, vamos ficando ligado com todas essas notícias que a gente tem aqui no Manhã IPP. A gente tem mais uma ideia para você ficar ligado. Então, vamos ver o que a Tainá Félix tem para a gente hoje. Fala aí, Tainá. Olá, tudo bem com você? A campanha de cestas básicas já arrecadou mais de 26 mil cestas. Próximo alvo, 30 mil. Foi divulgada recentemente pelo IBGE a taxa oficial de desemprego no Brasil, que subiu para 13,3% no trimestre encerrado no mês de junho, atingindo 12,8 milhões de pessoas, com um fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses e meio aos impactos da pandemia de coronavírus. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Esses dados revelam que muitas famílias ainda precisam de ajuda. E a nossa igreja tem tido a oportunidade de ajudar muitas pessoas por meio da colaboração de todos vocês. A Junta Diaconal de Pinheiros ela é responsável por toda a ação social da igreja. Então, quero lembrar vocês também que nós temos uma campanha de cesta básica em que nós estamos ajudando outras igrejas, outras comunidades, né? E pessoas que estão realmente passando por uma necessidade neste momento. Vamos ajudar, vamos servir junto com nós da Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa ajuda tem realmente feito diferença em muitas vidas e ajudado projetos sociais e cristãos, como é o caso do projeto Novos Sonhos, ministrado pelo pastor Gabriel Prieto. Oi, gente, boa noite, prazer. Eu sou o pastor Gabriel Prieto, sou pastor do Novos Sonhos e queria agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela parceria com o nosso projeto. Durante a pandemia, as nossas aulas foram suspensas e a gente atende aqui no centro de São Paulo mais de 600 crianças. A gente dá aula de percussão, de futebol, de jiu-jitsu, de balé, de skate, de música, atendimento psicológico, mais uma série de atividades que a gente faz aqui. E com a pandemia, a gente começou a entregar cestas básicas para as famílias e a parceria tem sido muito importante para a gente. Nós queremos agradecer vocês, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelas mais de 1.000 cestas básicas que vocês doaram para a gente. Muito obrigado mesmo, do fundo do nosso coração, que o Senhor Jesus abençoe vocês e que juntos a gente continue sendo um instrumento de Deus, manifestando o reino dele através dos alimentos, não é? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês, valeu. Como diz em 1 Timóteo 5,10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Que bênção! Obrigada, Tainá. Como é bom ouvir esses testemunhos e saber que a igreja tem sido usada por Deus para levar alimento e não só alimento físico, né? Fenomenal. O quadro Fique Ligado de hoje. Obrigada pelos testemunhos, pastor, Nenê, né? Muito bom, né? Bom demais. São, pareceram pessoas muito queridas aí, ó. O tio Nenê e o Gabriel, que é fera. Eles estão há mais de 180 dias, não sei quantos dias, eu acho que são 180, ininterruptos, distribuindo marmitas todos os dias, mais de 1.000 marmitas, fora as cestas básicas, fora o projeto Novos Sonhos, que já vinha fazendo um trabalho lindo, agora continua assim,
pregando o evangelho através do amor por aquelas pessoas, por aquelas crianças, por aquelas famílias. Que Deus continue abençoando vocês, é um privilégio para a gente estar caminhando um pouquinho mais junto agora, né? Eu quero mostrar para vocês também, falar sobre o nosso quadro que tem a melhor vinheta já produzida em toda a história, é o Dá um Google. Então, pode passar, por favor, a melhor vinheta já produzida? Repetindo, gente, eu tô com a mesma camiseta que a foto, mas porque eu tenho mais de uma, hein? Eu tenho mais de uma camiseta preta, então vocês nunca vão saber. Mas tá tudo, ó, não tá suja, tá? Tá bem limpinha. Eu quero falar para vocês o nosso Dá o Google, as notícias, o que o pessoal tá procurando, os termos, as palavras-chave, as tendências que estão sendo repetidas, foram repetidas, né? Esses últimos 24 horas, 48 horas no Google. Então, entre os trends, né? Os top lá, as tendências. O que tá todo mundo querendo saber? Entre as mais pesquisadas está o avatar e Facebook, essas duas palavras. O que tem a ver avatar e Facebook? Não sei se você já reparou, a gente falou hoje um pouco sobre comunicação, né? O Facebook agora disponibilizou para você personalizar, criar o seu avatar. Aquela figurinha também, aquelas imagens com tipo um bonequinho com suas características e tal. Aí você vai montando e coloca lá. Então você pode responder alguém mandando, sei lá, ah, oi, e aí tá um bonequinho seu, e aí, valeu, tem 20 frases, eu te amo, tem umas 20 frases lá nas figurinhas para você conseguir responder. E como é um negócio que envolve criatividade, envolve mídia, todo mundo adorou e foi procurar para saber um pouquinho mais, para ir atrás. Eu não consegui ver ainda, mas com certeza o Facebook já está cheio disso aí, todo mundo querendo deixar um pouquinho da sua marca, suas características, o seu logo, assim, né, pessoal, lá no comentário dos outros, né? Além disso, o Itaú está entre os mais pesquisados. Por que o pessoal está procurando sobre banco? O que tem a ver o Itaú? Porque na segunda-feira ontem o aplicativo deu uma grande estabilidade e aí todo mundo foi atrás. Opa, cadê meu dinheiro? Eu não conseguindo entrar, não estou conseguindo ver, preciso fazer uma transferência, preciso pagar alguma coisa, e aí já deu uma estabilidade e todo mundo foi atrás. Então, para você ver, né, quanto a gente está não dependente, né? Quanto é importante as ferramentas, né? Até pouco tempo atrás ninguém usava a conta no celular, agora parou um pouco, deu uma instabilidade, todo mundo já foi atrás. O que está acontecendo? Meu Deus, tem que fazer transferência. Para saber como está tão presente nas nossas vidas. Além disso, essa aqui é muito legal, ó. Dia do professor. Mas pera, não é dia do professor hoje, nem ontem. O que tem a ver o dia do professor? Porque no dia 15 é o dia do professor, dia 15 de outubro, que já até... Claro que no dia a gente vai falar, mas já deixar um primeiro abraço a todos os professores que nos assistem, né? Em especial a minha mãe e a minha avó. Então já um grande abraço para elas. Mas o que tem a ver o dia do professor? Por que isso está na tendência? Que todo mundo querendo saber o dia do professor? Porque a Qatar Airways, aqui ó, você viu que aqui é o internacional, né? Essa empresa de avião, né? Ela começou a fazer uma promoção entregando, dando, né? Basicamente, gratuitamente, 21 mil passagens para professores. Que então, demais! Eles fizeram com uma promoção internacional aí, você vai lá, a pessoa se cadastra, coloca o passaporte, com a instituição que ela dá aula, você pode entrar no site deles e dar uma olhadinha nisso, né? Aí falou em passagem grátis, internacional, todo mundo foi atrás, todo mundo saiu correndo. Está no Dá um Google, você pode tentar lá participar. Tem mais de 21 mil passagens para todos os lugares onde essa companhia aérea atende. É isso, quem sabe você não pode pegar e conhecer outro. Quem sabe você não pode pegar aqui, ó, vai que passa lá na Itália, a gente já pega e conhece a igreja lá de Pistoia, nossa congregação maravilhosa que tem sido tão abençoada, né? Que bênção, Pedro. Gostei demais. Qual que é a empresa essa que deu as Qatar. passagens? Muito bom, parabéns, gostei. Eu acho que o professor tem que ser valorizado, sim. No Japão, o Japão valoriza muitos professores. Acho que a gente pode pegar esse exemplo também. Desculpa, Pedro, te interrompi. Não, com certeza, tem que valorizar demais. Dia do professor ainda não foi. E eu quero falar sobre um dia que não está no nosso Google, mas já passou. Ontem foi dia do empreendedor. E nós tivemos a estreia do nosso queridíssimo quadro agora, que vai estar com a gente todas as segundas-feiras, que é o Empreendendo no Reino, com os meninos do Empreendendo no Reino, né? Os meninos não, né? Os mestres do Empreendendo no Reino, o Ícaro, o André, o Gabriel e também da Bluefields, o Paulo, e que eu já mandar um parabéns para eles que a gente acabou esquecendo de falar ontem, né, do Dia do Empreendedor, mas não para, tem dia de tudo, principalmente agora em outubro, o Dia das Crianças, que também está no nosso Dá um Google, que também está entre as coisas mais pesquisadas, porque
a pessoa já está querendo saber qual que vai ser a resposta do mercado, né? Se aí, o pessoal vai comprar, não vai comprar, a economia quer saber, os pais querem saber se vão gastar dinheiro e principalmente as crianças querem saber se vão ganhar algum presentinho, ou seja do tio, ou seja do pai, de alguém. E a intenção de compra é positiva, então está saindo nas matérias que a intenção de compra é positiva, vai dar uma girada boa aí no mercado nesse Dia das Crianças. E quero falar também que no Dia das Crianças teremos uma programação totalmente especial aqui na IPP-TV, muito legal. Eu estava, antes de entrar aqui no ar, eu estava até perdendo tempinho lá, ganhando tempinho na verdade, né? Escutando as entrevistas, como é que está sendo, toda a preparação para o nosso Dia Especial das Crianças, está demais, está um barato. Elas vão fazer a maioria dos programas, então você tem que acompanhar com a gente, ao Google, para a IPP-TV e para você já ter um papo, alguma coisa para conversar com o pessoal hoje aí no seu dia. Para lidar com criança tem que ter muita criatividade, né? E aqui, graças a Deus, está cheio, então se liga aí nesse dia 12 de outubro que foi muita criatividade posto aí no audiovisual para você se deliciar com os pequenos e eu tenho certeza que eles vão gostar. E falando em criatividade, quero pedir para a Cláudia o que ela tem aí de boa ideia que nós queremos saber. Qual a boa ideia de hoje, Cláudia? Oi, gente! A pergunta que eu tenho hoje é: você aproveita bem toda a sua Bíblia? E quando eu digo toda, é toda mesmo. Então, fica aqui com a nossa boa ideia de hoje. Sabe aquelas informações que nós temos antes de cada livro bíblico? Então, você sabia que nós geralmente ignoramos essa parte? Mas lá é um bom espaço para prepararmos o terreno das informações que teremos no decorrer dos textos bíblicos. Lá você conseguirá entender melhor sobre todo o contexto histórico, a autoria, o tempo de escrita e o objetivo do livro. Quanta riqueza que a gente está deixando passar, não é mesmo? Então comenta aqui o que você tem achado dessas leituras e deixa também a sua dica sobre o que você quer saber. Então a gente vai preparar uma boa ideia para você. Tchau, pessoal! Fenomenal, Cláudia, obrigada, muito bom. Aí a dica de ouro, né? Uma excelente ideia, uma boa ideia de como aproveitar ao máximo a sua Bíblia. É uma delícia se meditar na Bíblia, né? Olha só. E agora, vamos falando em dias especiais, dias do professor, hoje é um dia especial. Hoje é o dia que tem pessoas de aniversário e vamos lá aos aniversariantes do dia. Feliz aniversário, Karina Coelho, Emerson Viana, o Getúlio Leite também, parabéns, o José Soares, a Manuela Santos, o Marcelo Lima e o Osiel Santos, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário hoje, dia 6 de outubro, parabéns, que Deus abençoe muito a sua vida e também você que está em casa, que está de aniversário hoje, que Deus abençoe muito a sua vida também, é um privilégio caminharmos juntos no avanço do reino do Senhor e que Deus abençoe seu dia, que seja um dia alegre, feliz e que seja um ano aí para a glória do Senhor e que seja uma crescente, né, dessa novidade de vida em todos os anos que virão, que sejam muitos para a glória de Deus. Receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP para você. É isso aí. Muito legal, muito legal. Já quero aproveitar e reforçar os parabéns. Parabéns a você que está nos assistindo aqui, ó, nesse seu aniversário hoje. Meus parabéns, que Deus continue te abençoando. Você que, assim como o nosso queridíssimo Marcelo, aí, o nosso fisiculturista, ao contrário, nosso amigo que está fazendo aniversário. Então, parabéns para vocês. E já manda aqui no chat para a gente sempre ficar ligadinho, né? A Ruth foi no aniversário dela, mandou, foi muito legal que a gente pôde ter esse momento juntos. Aqui, ó, como o Leonardo colocou, né? Muito bom participar disso tudo com vocês. Que a graça do Senhor seja com todos. A gente que agradece pela participação de vocês, por estar aqui sempre com a gente, pela Estela, pela Ângela também, que deu um toque na questão lá do microfone que não estava ligado. A Juliana falou, uau, que coisa linda esse projeto. E eu reforço, é muito lindo mesmo, que Deus continue abençoando aqueles que estão na distribuição das cestas e nos projetos também que estão sendo auxiliados, que, enfim, Deus continue sustentando todos esses irmãos que estão na batalha.
É isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês de manhã. É muito gostoso de todo coração estar com você. Espero que você tenha gostado. À tarde, às 2 horas, às 14 horas, tem o Sempre Juntos com a Tainá Félix, um programa com muita notícia, muita informação gostosa para alegrar a sua tarde, muita coisa boa. Então assiste aí às 14 horas, mas a programação continua aqui ao vivo, né, Pedro? É isso mesmo, programa leve, gostoso de assistir, a programação não para, tem programa para criança, tem programa para adolescente, programa para jovem, tem pregação, tem ao vivo, não tem, e tudo isso com o maior carinho feito para você continuar acompanhando a gente, né? Nessa terça-feira também tem um culto do Mulher Esperança, para você Sim, poder verdade. ficar aprendendo um pouquinho mais e conhecer as nossas queridíssimas irmãs aí que estão tocando esse projeto maravilhoso. É verdade. A gente fica por aqui, mas amanhã às 10 horas ao vivo estaremos de volta e a gente espera você. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.